Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Bastidores da Jornada. E hoje eu vou falar sobre um tema que é a constância. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu fiquei pensando esses dias que a constância é a ferramenta, a característica mais relevante para você atingir o sucesso em qualquer área da sua vida, tá? Antes disso, então essa foi só uma introdução, mas antes disso, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou a Marcela Drummond, não sei se você me conhece, mas eu sou a Marcela Drummond. Sou sócia proprietária junto com meu marido Felipe Queiroz, da FQ Imóveis, uma imobiliária aqui em Belo Horizonte. E faço aqui esse podcast Bastidores da Jornada para te ajudar um pouquinho aí na sua jornada, na sua caminhada, nas diversas áreas da sua vida, nos seus negócios, na sua carreira, no seu relacionamento também, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto da constância, né? A constância, ela é, para mim, como eu falei, né, o item ali mais importante, a característica, a habilidade de ser constante, a característica mais relevante de todas para você ter sucesso em algo. Ah, Marcela, mas não é a disciplina? A disciplina leva à constância. Ah, mas não é a inteligência emocional? A inteligência emocional leva à constância. No final de tudo, se você pensar em várias habilidades, várias características que, né, a gente comumente fala que são muito importantes, todas essas características, essas disciplinas são super importantes para o seu sucesso. Mas no fim das contas, elas levam à constância. E o que é a constância? A constância é você fazer algo repetidas vezes até você ter um determinado resultado que você almeja, né? Então, para você ter sucesso em qualquer área da sua vida, na sua saúde, na sua carreira, no seu relacionamento, você precisa ter constância. É fazer o que tem que ser feito até dar certo, né? Você tem que fazer aquilo repetidas e repetidas e repetidas e repetidas vezes até dar certo. Eu não sei se você já tinha parado, né, para pensar. Eu, de vez em quando, abaixo aqui só para eu colar aqui em todos os tópicos para não deixar passar nada para você. Então, tem uma frase, né, que eu gosto muito, que é: eu termino tudo que eu começo. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes a gente fala assim: aquele projeto não deu certo. A minha carreira nessa área de jornalismo, sei lá, estou chutando aqui, não deu certo. Empreender na internet, para mim, não deu certo. O meu namoro com fulano de tal não deu certo. O que é o não dar certo? Ou ter um corpo sarado para mim não dar certo. O que essa palavrinha não dar certo me mostra? Você, ou eu também, né, que a gente não é imune a erros, e eu não tô falando aqui que eu consigo ser constante em tudo, né, eu tô aqui compartilhando com você uma reflexão. O não dar certo é quando a gente... Não significa que não deu certo, só significa que eu desisti antes de dar certo, tá? Esse podcast aqui, primeira coisa, né? Eu preciso setar as minhas expectativas em o que é dar certo, né? Dar certo para mim aqui no podcast é alcançar, sei lá, 1000 visualizações? Beleza. Se eu parar a semana que vem, não é que o podcast não deu certo, é que eu desisti antes de dar certo. Eu não fui constante, eu não fiz por tempo suficiente até que aquilo desse certo. O meu namoro não deu certo. Será que eu tentei de tudo? Será que eu fiz de tudo? Será que eu insisti até dar certo ou eu desisti antes de dar certo? E daqui a pouco a gente vai ver aqui, eu vou falar um pouco com você que tá tudo bem, né? A gente desistir antes de dar certo. Desde que a gente faça isso de forma consciente, de forma a entender: eu estou desistindo desse projeto porque eu não quero mais, não faz mais sentido para mim,
tá? Mas sempre quando a gente precisa ter esse cuidado de falar que não deu certo, porque muitas vezes, ou 100% das vezes, é porque a gente não insistiu antes de dar certo. Eu já contei isso aqui antes, né? Tem um caso emblemático recente de que a gente tinha um projeto, né? Na verdade, sim, a gente tem um mentor na nossa imobiliária, que dá pra gente uma mentoria de negócios só para imobiliários e tudo. E uma vez ele estava falando sobre fazer lives para apresentar imóveis no Instagram. E aí eu levantei a mão e falei assim, eu já tentei e não deu certo. E ele falou assim, quantas vezes você tentou? Eu falei, eu fiz uma live e não apareceu ninguém. Ele falou, quando você fizer 30 lives, você me conta se deu certo ou não. E sabe qual que é o maior desafio da constância? Sabe por que na maioria das vezes a gente para antes de dar certo? Porque demora a dar certo. E a gente é muito imediatista, né? Na grande maioria das vezes, nós somos imediatistas. Eu acho que é do ser humano a gente ser imediatista. A gente quer ter o resultado rápido. E a gente muitas vezes não suporta a dor que é necessário suportar para ter aquele resultado, para fazer aquela coisa, para exercer aquela ação, o tanto de vezes, o tanto de tempo que é necessário para ter o resultado. Outro dia eu estava falando aqui na imobiliária, uma pessoa falou assim comigo, eu queria ter essa facilidade que você tem de falar nas câmeras. Eu falei assim, mas sabe por que eu tenho essa facilidade, essa naturalidade de falar? Porque desde a época da minha graduação, que eu me coloquei intencionalmente em situações de exposição, né? Então, a graduação, eu sou graduada em biologia, eu sou bióloga, eu formei lá em 2004, então já tem 21 anos, né? Vai fazer 21 anos agora que eu formei. Eu entrei na faculdade em 2001, então 24 anos atrás eu entrei na faculdade. E a graduação em biologia, na minha época pelo menos, ela era muito voltada a isso, assim, a gente apresentava muito trabalho, a gente, né, tinha muito essa questão de apresentação, de se expor, e eu, propositalmente, intencionalmente, eu sempre me candidatava a ser a pessoa, sabe quando forma um grupo? Quem vai apresentar? Eu sempre levantava a mão, então eu me colocava em situações em que eu ia treinar em mim essa habilidade. E assim eu fui, e eu passei por diversas coisas, eu dava seminário, dava palestra, eu fiz a pós-graduação, fiz mestrado e doutorado, e aí também a gente é muito treinado a isso, dei aula, né, apresentei tese de doutorado, dissertação de mestrado, então eu sempre me coloquei nessas situações. Eu fiz a minha pós-graduação em um laboratório, onde toda segunda-feira a gente tinha uma reunião de apresentação de resultados, então cada um apresentava o seu resultado, toda semana eu apresentava os meus resultados. Marcela, mas você não falava para as câmeras, mas isso estava, naquela época não existia o Instagram, né? Mas isso estava me treinando. E aí, quando a gente começou a FK Imóveis, né, o Felipe hoje, ele fala também muito naturalmente. Esses dias eu falei numa reunião nossa da FK, falei, gente, rola o feed da FK Imóveis lá atrás, há 5 anos, 6 anos atrás, vocês vão ver como eram os nossos vídeos, eram péssimos. Mas por que hoje a gente tem essa habilidade de falar com as câmeras? Porque a gente não desistiu. Porque lá atrás, quando os vídeos eram péssimos, lá atrás, na minha graduação, quando eu fazia apresentações péssimas, eu não desisti. Eu sabia que eu estava sendo treinada, eu sabia que eu estava me moldando, eu estava criando ali uma habilidade que eu entendia que seria de muita importância na minha vida profissional. Então, intencionalmente, eu me coloquei nessas situações, intencionalmente o Felipe se colocou nessas situações. Então, se hoje a gente tem essa habilidade, é porque não é uma semana, gente, que a gente faz vídeo, não tem uma semana que eu me coloco na frente da câmera, tem décadas. Vocês entendem? O poder de fazer uma coisa por décadas é isso. O poder de fazer uma coisa por anos a fio, por meses a fio, por anos a fio, por décadas a fio, uma vida inteira. Aí sim você vai ter sucesso, aí sim você vai ter criado uma habilidade, aí sim
você vai conseguir fazer algo do jeito que você quer. Entende? Então, muitas vezes, por que a gente desiste antes de dar certo? Porque lá no início é muito difícil, é muito doloroso e o resultado demora para vir. Então, quando uma pessoa, eu vejo, né, muitas vezes a pessoa entra aqui na FQ e a gente tem essa tendência muito aqui, essa DNA muito grande do digital, e às vezes a pessoa fala, nossa, eu não sei gravar, nossa, eu não consigo, nossa, é muito difícil. É difícil mesmo. E os primeiros vídeos vão ser os piores, né? Às vezes os corretores entram aqui para trabalhar com a gente, mas eu não sei ligar, mas o que eu vou falar com o cliente? A sua primeira ligação vai ser a pior ligação da sua vida. Faz 100 vezes, faz 200, 300, 1000, 5.000, 10.000 vezes. Aí você vem me falar se você conseguiu ou não ter resultado. Eu não vou conseguir medir o seu resultado com uma semana você fazendo, tá? Eu seria até injusta, né? É injusto da nossa parte medir o resultado de alguém depois que tem uma semana só que ele tá fazendo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você precisa de tempo de água, né? A gente falou também outro dia, quando você vai aprender a nadar, você já viu alguém aprendendo a nadar olhando o outro do lado de fora da piscina? Não existe isso, né? Eu faço natação, né? É uma atividade física que eu adoro fazer. Eu nado muito bem. Por quê? Porque eu comecei a nadar quando criança, com 4, 5 anos de idade. Eu falo inglês muito bem. Por quê? Porque eu comecei a falar inglês, fazer aula de inglês com 4, 5 anos de idade. Então, na natação, muitas vezes tem as pessoas ali na turma e tal, e aí a natação é assim, a professora passa, né, na piscina lá que a gente tem, são 50 minutos, 50 chegadas. Então, o objetivo na aula é fazer uma chegada por minuto, mais ou menos, né? 50 minutos, 50 chegadas. Raramente as pessoas conseguem fazer as 50 chegadas naquele prazo ali da aula. E eu frequentemente consigo. E aí, quando eu consigo e tem alguém novato do meu lado, fala assim, nossa, como que você consegue? Aí, o que eu falo? São décadas de água. Eu não comecei a nadar agora. Eu comecei quando eu tinha 5, 4 anos de idade. São décadas treinando a nadar, né? Eu não comecei ontem, por isso que eu sou boa nisso, né? Eu não tenho a pretensão de te falar assim, eu comecei agora, você tem que ser bom agora, você começou a nadar agora, você tem que ser bom. Não, você vai ser bom quando você tiver anos a fio fazendo aquilo, tá? Então, gente, entendam isso e se permitam errar, né? Se permita não dar certo no início, não se cobre tanto. A gente fica se cobrando resultado imediato. Não existe. Deixa eu te contar um segredo. Não existe resultado imediato, né? A gente precisa ter constância. E a constância é o seguinte, você precisa fazer sempre. Também, muitas vezes a gente fala assim, igual andar de bicicleta. Depois que você aprendeu, você não perde mais. Mas fica 5 anos sem andar de bicicleta. Vai ver se o seu fôlego é o mesmo. Vai ver se o seu desempenho é o mesmo. Não é, você precisa voltar a pegar o ritmo, né? Quando você faz aquilo todos os dias, você vai só melhorando. Experimenta, por exemplo, isso é a lei universal, gente, da natureza. Experimenta deixar de regar uma planta por 1 mês. Ela morre. Mas eu reguei a vida toda, eu fiquei 1 mês sem regar, ela morreu? Morreu! É a lei da natureza, a gente precisa fazer todos os dias, a gente precisa fazer frequentemente, né? Para ficar bom e para continuar melhorando. Porque se eu paro, eu volto, não volto pro zero, né? Mas eu volto algumas casinhas para trás. Então a gente tem que se empenhar muito, né? Ser constante é isso, é não desistir, tá? Imagina se eu desisto de regar a planta, ela vai morrer, né? Não tem como. Então, a gente não tem, né? E aí, trazendo para o nosso dia a dia. Eu quero ter um corpo sarado. Pô, mas você não vai ficar com o corpo sarado com 1 mês de academia, sinto lhe dizer. Talvez com 1 ano você comece a ver algumas mudanças no seu corpo, né? E aí, o que acontece? A gente desiste antes. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de abrir mão do prazer imediato,
em prol do resultado futuro. A gente quer coisinha fácil, a gente quer diquinha de internet, a gente quer vídeo que vai viralizar. Eu quero fazer um vídeo e viralizar. Eu não quero fazer 1000 vídeos em um ano. Entende? Mas, gente, não existe essa... acho que a gente está muito nessa geração do imediatismo, né? E é uma inocência muito grande nossa a gente achar que a gente vai ter resultados de imediato. É muito comum a gente falar assim, nossos primeiros anos de casamento são os mais difíceis. Quem já casou sabe disso. Os primeiros anos de casamento são muito difíceis. Por quê? Porque você está se habituando àquela nova rotina com uma pessoa diferente, uma casa diferente, uma estrutura diferente, um estilo de vida diferente. É muito difícil os primeiros anos. Só que o que você precisa fazer? Você precisa regar aquele relacionamento todos os dias, ainda que esteja difícil. Você tem que se esforçar todos os dias, ainda que esteja difícil, né? Então a gente tem que abrir mão do prazer imediato, do gostosinho, em prol de ter um resultado melhor lá na frente. Ah, tá muito difícil o meu casamento e tudo, a gente tá brigando muito. Beleza, faz parte do alinhamento. No início vai ser difícil mesmo. Seria mais fácil você desistir, voltar para casa da sua mãe e ficar no gostosinho, no bem bom, né? Mas isso não vai fazer com que você tenha um relacionamento saudável. Isso não vai fazer com que você seja uma adulta, um adulto saudável, né? Então, a gente tem que ter muito essa maturidade de entender isso. É deixar de comer um doce hoje em prol do corpo que eu quero ter. É deixar de ir na balada hoje em prol do resultado na carreira que eu quero ter. Sabe? É deixar de ir na balada hoje, de gastar dinheiro com alguma coisa supérflua em prol do objetivo de fazer uma viagem no final do ano, entende? Então todo e qualquer resultado vem com o tempo e exige constância. Constância de fazer a mesma coisa todos os dias, ainda que você não esteja vendo resultado, né? E às vezes, quando a gente desiste antes de dar certo, eu vejo isso acontecendo muito com os corretores, né? A gente lida muito com esses profissionais que são os corretores de imóveis, que são profissionais autônomos. Então existe um desafio muito grande para esse profissional dele ter sucesso. Por quê? Porque ele é autônomo, então ele precisa do resultado para ele ter dinheiro, mas ao mesmo tempo no início ele vai ter mais dificuldade de ter o resultado. Então ele precisa ali de um tempo, né, de uma reserva financeira, de um apoio financeiro até ele começar a ter resultados. E o que a gente mais vê é o corretor que entra para trabalhar desesperado, já sem nenhum dinheiro, né, sem nenhuma reserva, sem nenhuma maneira de se manter. E aí ele fica um mês e quando ele vê que ele não teve resultado em um mês, ele passa para a próxima empresa. Só que na próxima empresa ele vai começar do zero, entende? Ao passo que se ele tivesse constância ali naquela empresa, que ele já estava, que ele já ficou um mês, talvez seria questão de mais 2, 3 semanas ele fazer a primeira venda dele, mais um mês talvez, e quando ele muda, ele começa todo o ciclo de novo. Então a gente tem a tentação, né, de achar que o problema está no outro e de não dar tempo ao tempo. Mas presta atenção, não é tempo, vou sentar na cadeira e esperar o tempo passar. É tempo de suor, né? A gente brinca, eu brinco muito com o Felipe e vem de um livro que inclusive a gente leu aqui, a gente está lendo ainda sobre liderança, né? Num projeto que eu tenho aqui com os meninos sobre liderança na FQ, que fala assim, sobre sangue, quem está na arena está ali com o corpo manchado de suor, sangue e lágrima, né? Então é tempo dedicado, é tempo de suor, de sangue e de lágrima, gente, na arena da vida ali, ó. Porque não adianta também você estar sentado na arquibancada. Sentar só na arquibancada não vai te levar a ter resultado nenhum. O que vai te levar a ter resultado é trabalho duro durante muito tempo, sem desistir antes de dar certo. Tá? Então esse era o principal mensagem que eu quero deixar aqui para você. Pense bem se os projetos que você já desistiu não foi só porque você não deu tempo de deixar acontecer, não insistiu
o suficiente com dedicação, né? Não existiu tempo suficiente com dedicação suficiente. E aí vem aquilo, né? Ah, Marcela, mas como será que eu sei que eu devo desistir ou que eu estou insistindo muito em uma determinada coisa, que eu devo de fato desistir? Então, assim, para mim, tem algumas questões, assim. Quando a gente fala, né, quando eu trago aqui para você, o resultado vem com a constância, uma constância dura, uma constância de insistência, de trabalho duro, de trabalho árduo, de sangue, suor e lágrima. O que eu tô falando? Existe um preço a pagar pelo resultado. E o preço é o trabalho duro durante muito tempo, tá? Em qualquer área. Quando eu falo trabalho, não é só no trabalho da vida profissional, é do seu relacionamento, é da educação do seu filho, é da sua vida profissional, é da sua saúde, do seu corpo, tá? Então, quando eu falo trabalho duro, são em todas as áreas da vida. Você precisa ter trabalho duro durante muito tempo para ter um determinado resultado. Só que chega um momento, e aí o que a gente precisa ter muita maturidade? Você precisa pensar assim, beleza, eu quero ter aquele resultado, por exemplo. Eu quero ter um corpo sarado, eu quero ter o abdômen trincado. Qual que é o preço que eu tenho que pagar? E eu tenho que ter muita maturidade. Qual que é o preço que eu tenho que pagar para ter um abdômen trincado? Eu tenho que abrir mão de comer as coisas que eu quero, de beber talvez bebida alcoólica se eu bebo, eu tenho que investir meu tempo na academia, eu vou ter que ir na academia todos os dias, eu vou ter que ficar ali 1 hora e meia do meu dia na academia, né? Então é um preço, existe um preço a pagar, o resultado não vem sem você pagar esse preço. E aí, para você, antes, né, de pensar em desistir, você tem que ter essa maturidade de entender qual é o resultado que eu quero, qual é o preço que eu tenho que pagar para ter esse resultado? E será que esse preço vale a pena para esse resultado que eu estou querendo? Ou será que esse preço é muito alto para o meu momento de vida, talvez? Né? Hoje se você me perguntar assim, Marcela, você quer ter um abdômen sarado? Não quero, porque o preço que eu ia ter que pagar para isso é grande demais, gente. Eu não estou disposta. Para mim não é tão importante. É importante, sim, eu ter um corpo legal, eu ter um peso adequado, eu ter saúde, mas não é importante ter aquele abdômen trincado, sabe? Assim, seria legal, mas o preço que eu teria que pagar é tão alto que eu não estou disposta por esse resultado, entende? A mesma coisa no seu trabalho. Eu quero ter, né, o nosso sonho grande aqui, meu e do Felipe. A gente quer morar em Alphaville. Para isso, o que eu tenho que ter? Uma empresa enorme, né? Uma empresa que é uma imobiliária, que tem várias... continuando com o projeto imobiliário, que tem várias unidades. Talvez ter uma construtora, talvez ter um braço de treinamento, talvez... Entende? Então eu tenho que ter uma empresa grande. Beleza, faz parte do meu projeto. Qual que é o preço que eu tenho que pagar para ter uma empresa desse tamanho? Eu preciso me dedicar muito. Eu preciso dormir poucas horas. Eu vou ter que dormir poucas horas por dia durante alguns anos da minha vida. Eu vou ter que estudar muito. Eu vou ter que abrir mão dos meus finais de semana, na maioria das semanas. Eu vou ter que abrir mão de estar com meu filho algumas horas da semana, né? Ou estar tanto quanto eu gostaria. Eu vou ter que abrir mão de ter o abdômen trincado, entende? Então eu vou ter que fazer um balanço, né? Não tem como eu ter tudo na vida, tem um preço. Beleza. Será que esse preço eu topo pagar ele por esse resultado? Beleza, tô topando. Até agora eu tô topando. Pode ser que daqui a pouco, lá na frente, eu pense assim, nossa, eu acho que acho que esse preço tá alto demais. Vamos supor, gente, Deus que me livre e guarde, mas vamos supor que amanhã eu, Felipe, Levi, enfim, aconteça alguma coisa na nossa vida que a gente tem um problema de saúde. Aí o preço vai estar alto demais pelo resultado. Então, talvez eu desista desse sonho, ou talvez desse projeto, né? Ou talvez eu diminua esse projeto.
Entende? Então, quando que eu sei que está na hora de desistir? Quando o preço está alto demais para o resultado que eu vou ter ou para o resultado que eu estou tendo. Então, a gente sempre tem que avaliar antes de desistir de um projeto. O que será que está faltando? Será que eu estou querendo desistir só porque está doendo demais e o resultado está demorando? Outra coisa, será que esse resultado que eu quero é plausível? Alguém já conseguiu? É possível ter esse resultado nas condições que eu tenho? Quanto tempo mais ou menos será que eu vou levar para ter esse resultado? 5 anos? 10 anos? Será que eu aguento pagar esse preço durante 5, 10 anos? A gente tem que ser maduro. E algumas vezes a gente vai chegar à conclusão de que não vale a pena. A mesma coisa o relacionamento, né? Que eu dei exemplo no início da nossa conversa aqui. Talvez chegue num momento que você fala assim, poxa, esse relacionamento que eu tô não vale mais a pena o preço que eu tô pagando. O preço que eu estou pagando é muito alto pelo retorno que eu tô tendo nesse relacionamento e eu não vejo que vai mudar daqui a 5, 10 anos, né? E aí a gente sempre tem que se perguntar isso. Será que eu já fiz de tudo? Ou será que eu tô desistindo porque tá difícil, porque tá doendo e o natural é doer mesmo, mas sou eu que não tô dando conta? A gente tá com um lema aqui nas últimas semanas na FK Imóveis, que acho que vai ser o nosso lema para os próximos anos da FQ, que é: a vida é muito dura só para quem é muito mole. Entende? Então, se eu tô achando a vida dura, é porque eu tô dando moleza, é que eu tô mole, é que eu não tô me desenvolvendo, é que eu não tô sendo constante, é que eu não tô sendo a pessoa que eu preciso ser para lidar com os desafios que eu tô tendo. Então, se eu quiser uma vida fácil, eu tenho que tomar decisões difíceis, de constância, de pagar o preço. Por quê? Porque eu quero esse sonho. Ah, não, mas esse preço está alto demais, então eu vou diminuir o meu sonho, né? Então, sempre quando você pensar em desistir, pensa nisso. Será que sou eu que estou dando moleza? Será que sou eu que estou muito mole? Né? Ou realmente está na hora de desistir? Realmente eu não estou pagando o preço, né? Eu não estou disposta a pagar esse preço. Mas tenha muito isso em mente. Qual que é a outra alternativa? Será que a outra alternativa eu vou ter que pagar um preço tão grande ou até maior? Porque às vezes é isso, né? O exemplo que eu dei, eu vou mudar de carreira. Beleza, a gente até teve um episódio para trás sobre transição de carreira. Mas será que eu tô querendo mudar de carreira só porque tá muito difícil? Porque difícil vai ser em qualquer carreira. Não significa que você vai mudar de carreira, vai ser mais fácil. Deixa eu te contar, vai ser mais difícil. Porque você vai começar do zero. Você vai perder, né? Claro que você vai sempre aproveitar muito do seu conhecimento, das habilidades que você desenvolveu nessa carreira, mas você vai começar uma carreira do zero. Então vai ser mais difícil começar a nova carreira do que continuar na que você está. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje sobre constância. Constância, não se esqueça disso. É a maior habilidade que você tem que ter na sua vida para você ter sucesso em alguma área ou nas diversas áreas da sua vida. Lembre-se de não desistir antes de dar certo.